Nesse mesmo artigo, o Gary Williams lida com o problema da dupla punição. Se essa inconsistente expiação geral fosse verdadeira, a ira de Deus pelo pecado de alguns homens teria sido derramada em Cristo em vão. Além de que, uma vez derramada sobre Jesus, ela não poderia ser derramada novamente sobre o pecador, uma vez que Cristo já bebeu desse cálice de punição. Enquanto o Cristo da expiação definida, da expiação limitada, é o Cristo que vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Não é o Cristo que sofre por pessoas que vão ser condenadas. Gary Williams, mais uma vez, senhoras e senhores, ele diz o seguinte: quando Deus deu a sua resposta a um pecado, então ela foi dada. O pagamento a Deus não pode ser exigido duas vezes. A punição de Deus não pode ser infligida duas vezes. O sangue de Cristo já deu uma resposta aos pecados do seu povo, inclusive seus pecados de incredulidade. Nada mais resta a ser feito. O sofrimento físico e espiritual de Cristo não pode ser desfeito. Porque o sofrimento foi suportado e não pode ser substituído, ele deve entrar em vigor. Cristo já morreu. Adoro fazer isso mesmo. Ou seja, o problema da dupla punição é uma questão teológica muito séria. Se alguém paga uma dívida sua e você tenta pagar essa dívida novamente, aquele que recebe o pagamento não seria uma pessoa justa se aceita um duplo pagamento por alguma coisa. Quer dizer que o Deus Senhor sobre céus e terra permite que um pecado seja pago em Cristo Jesus e que depois seja pago pela pessoa que cometeu o pecado. Quer dizer que no inferno estão sofrendo pessoas que tiveram o seu pecado pago por Cristo Jesus. Eu acho que isso não é uma boa teologia da expiação. A questão é que quando a gente vai lendo por quem Cristo morreu, a gente encontra a Escritura dizendo várias vezes que Cristo morreu pelo seu povo e que a igreja foi o alvo da expiação de Jesus. Vê, por exemplo, João 6, onde Jesus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você percebe a especificidade dessa obra de Jesus? De que ele veio para pegar aquele que foi dado pelo Pai, para que nenhum daqueles que foi dado pelo Pai se perca, para que todo aquele que crê no Filho o encontre e seja salvo por ele, e encontre então a vida eterna. Jesus não veio para trazer uma obra geral sobre toda a humanidade, mas ele veio para, de forma específica, encontrar aqueles que foram dados por Deus. A gente encontra a mesma coisa em João 10. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O pastor não morre pelos lobos. O pastor morre unicamente pelas ovelhas. São as ovelhas que são encontradas pelo sacrifício do pastor. E por que é que os lobos não acreditavam no pastor? Não acreditavam porque não eram ovelhas. Não é o contrário. A ideia não é que eles não eram ovelhas porque não acreditavam, mas que eles não acreditavam porque não eram ovelhas. É interessante a gente observar em João 17 a oração sacerdotal de Jesus, em que ele ora especificamente pelo seu povo e ignora o mundo que o rejeita em sua oração. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente tem um Jesus que ora pelo seu povo, que ora por aqueles que creram. E tem os que creem como aqueles que foram dados por Deus. Ele diz: oro por eles, e não oro pelo mundo, mas por esses e por aqueles que crerão. Não rogo pelo mundo, diz Jesus. A gente tem um Jesus que não ora por todo mundo de forma genérica. A gente tem um Jesus que intercede pela igreja, que se importa de forma especial com a igreja, porque veio em uma obra para a igreja. A gente não vê isso só no Evangelho de João. Isso é algo que a gente encontra no livro de Atos, por exemplo. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi resgatado com o sangue de Jesus? Resposta: a igreja de Deus. Não foi um resgate genérico por todo mundo, mas um resgate eficaz pela igreja. Paulo tem uma teologia da expiação extremamente restrita também. Romanos 3, ele diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé
em Jesus. A obra na cruz também aconteceu para pagar os pecados daqueles do Antigo Testamento, que pecaram, mas ainda não haviam sido expiados pela obra de Cristo. Deus passou por cima dos pecados deles por causa daquilo que aconteceria. Mas a partir do momento que Jesus vem para a terra e morre, ele morre pelos pecados daqueles que são da nova aliança, mas ele também morre pelos pecados daqueles que são da antiga aliança. Mas ele vem para propiciar os pecados dos salvos. Ele não morreu por todo mundo no Antigo Testamento, mas ele morreu por aqueles que foram perdoados no Antigo Testamento. Ele vem para ser justificador daqueles que têm fé. A obra dele foi para os que creem, não para todo mundo. Em Romanos 5, Paulo diz a mesma coisa. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. E porque ele morreu por nós, seremos salvos da ira. O mundo não será salvo da ira, mas nós seremos. Porque sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus, através da morte de seu Filho. É a morte de Cristo que nos reconcilia. E porque ele morreu por nós, nós somos reconciliados. Nós não participamos dessa reconciliação através do nosso próprio esforço de receber uma morte genérica. Mas porque ele morreu, ele mesmo nos reconcilia aplicando essa redenção em nós. Em Romanos 8, esse aspecto específico da morte de Cristo também se manifesta. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Existe uma unidade completa naquilo que Jesus faz por nós na cruz. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Tudo é unido numa única obra que provém dele. Nenhum predestinado deixa de ser chamado, nenhum desses chamados deixam de ser justificados, nenhum desses justificados deixa de ser glorificado. E ele pergunta, se ele não poupou o próprio Filho, como é que ele não nos dará junto com o Filho o resto da salvação? Se ele matou o próprio Jesus por nós, então como é que ele não nos daria a permanência na fé? Como é que ele não nos daria a continuidade da vida de salvação? Isso significa que a salvação é um todo completo. Se ele entregou o Filho, que é o maior, que é o mais valioso, como é que ele negaria a aplicação da obra do Filho a nós? Aquele que morreu é aquele que garante que receberemos a aplicação de sua morte, porque foi uma morte feita especificamente por nós. 1 Coríntios 15, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Gálatas 1, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele se entregou e essa obra de entrega nos livra do século mau. Foi o objetivo da morte. Foi para isso que a morte aconteceu. No capítulo 3 ainda de Gálatas diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi por nós que ele foi amaldiçoado, não de forma genérica por todo mundo. Efésios 1 diz que é bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aquilo que Jesus fez na cruz já nos abençoa com tudo aquilo que é possível de sermos abençoados em Deus. Ele nos abençoou. Essas bênçãos são disponíveis a nós e não a qualquer pessoa do mundo. É disponível a aqueles que receberam a obra de Jesus. No capítulo 5 diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que aplicação interessante. Se a nossa obra em dedicação às nossas esposas é baseada na obra de Jesus em dedicação e sacrifício à igreja, eu como marido tenho uma excelente desculpa. Porque Jesus não se sacrificou unicamente pela sua noiva, mas ele se entregou por todo mundo. Eu, como marido, eu posso me sacrificar não só pela minha mulher, mas me sacrificar de forma igual por todas as mulheres do planeta. A aplicação de Paulo ao casamento faz sentido porque a gente tem um Jesus que se entrega unicamente à sua noiva e que morreu unicamente pela sua esposa, que é a igreja. Por isso o homem se dedica exclusivamente à sua própria mulher e se entrega a ela de forma especial. Tito 2 fala que ele a si mesmo se entregou por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial e zeloso de boas obras. 1 João 3,5 diz que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. 1 João 4,10 diz que ele foi enviado para a propiciação dos nossos pecados. Apocalipse 1,5 diz que em seu sangue ele nos salvou dos nossos pecados. Há um longo testemunho na Escritura que diz que ele morreu por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. Não foi uma morte genérica por toda a humanidade, mas foi uma morte específica pela sua igreja.
Por que é que nós, muitas vezes, perdemos isso de vista quando lemos a Escritura? Perdemos por causa que nós interpretamos errado o modo como o Novo Testamento usa duas palavras, que hoje, no contexto brasileiro, século XXI, Ocidente, a gente usa de forma diferente. É a palavra mundo e a palavra todos. No grego, a palavra cosmos, que é usado para falar do mundo, ou a palavra panta ou passa, que é usado para falar de todos no Novo Testamento. O problema é que a gente perde o contexto intimamente judaico onde essas palavras aparecem no Novo Testamento. A relação entre judeus e gentios na Bíblia é uma coisa muito séria que a gente muitas vezes não percebe. A gente gosta de ver na Bíblia aplicações pessoais o tempo todo. Mas Deus está falando muito frequentemente sobre a relação entre povos. Pensa nas parábolas do Evangelho de Mateus, por exemplo. A parábola sobre remendo velho em roupa velha, ou em vinho novo em odre velho. Parábola dos trabalhadores na vinha, do filho pródigo, dos maus lavradores, do banquete no casamento. Todas essas parábolas falam do relacionamento entre os judeus e gentios. São parábolas que nas pregações, às vezes, a gente aplica na vida da pessoa, como se a parábola fosse sobre isso. Mas essa parábola é sobre povos se relacionando. Muitas vezes a gente vê a Bíblia falando sobre o mundo, e a gente interpreta que essa expressão mundo significa sempre todas as pessoas. Mas dentro de um contexto de relação entre judeus e gentios, muitas vezes o uso da palavra mundo significa unicamente o contexto dos gentios. A Bíblia fala de mundo para falar dos gentios entrando na aliança, em contraposição com a tribo, o povo de Israel. Ora, no Novo Testamento, a palavra mundo é usada de muitas formas diferentes. Seja para falar do universo material ou habitável, seja para falar de todas as pessoas sem exceção, todas as pessoas sem diferença, para falar de muitos homens, a maioria dos homens, falar do Império Romano especificamente, para falar exclusivamente de homens bons ou exclusivamente de homens maus, para falar sobre o mundo como um sistema corrupto, para falar sobre a condição humana, para falar sobre o reino de Satanás. A palavra cosmos possui um campo semântico muito vasto. É uma palavra com muitos significados possíveis. Os versículos que falam sobre Jesus ter morrido por todo o mundo geralmente estão se referindo ao quê? Você tem que olhar com cuidado para cada texto e saber o que é que o texto está dizendo. Qual é o uso semântico de mundo aqui nesse contexto? O que me parece é que o campo semântico de mundo, quando é usado no contexto do sacrifício e da morte de Jesus, quase sempre está se referindo aos gentios em contraposição ao povo judeu. O mesmo acontece no uso da palavra todos. Quando a gente lê todos na Escritura, a gente muitas vezes interpreta que ele está falando de todos sem exceção, cabeça por cabeça. Mas é muito comum na Escritura que a palavra todos seja usado para se referir a todos sem distinção. Não é todos sem exceção, ou seja, sem excluir ninguém, mas todos sem distinção, ou seja, sem excluir nenhum tipo. Isso acontece muito frequentemente na Bíblia. Lucas 11:42, por exemplo, ou em Mateus 23:23, que é o texto paralelo, Jesus diz que os fariseus davam o dízimo de todas as hortaliças. No original grego você tem isso, todas as hortaliças. Nossas Bíblias traduzem como todo tipo de hortaliça, ou toda espécie de hortaliça. Nenhuma Bíblia traduz como se os fariseus pegassem todas as hortaliças do planeta Terra, sem exceção, e dessem o dízimo de todas as hortaliças que existem. Isso é impossível. Agora, o texto está falando que eles davam o dízimo de toda espécie de hortaliça, ou seja, não todas sem exceção, mas todas sem distinção. Como é que a gente sabe disso? Porque no texto Jesus está falando sobre espécies de hortaliça. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e de toda hortaliça. Ele está descrevendo tipos e usa toda. A gente entende que não é toda sem exceção, mas toda sem distinção. Em Atos 10:12 a mesma coisa acontece. É a visão de Pedro, daquele lençol que desce os animais impuros. O texto diz, nas nossas traduções em português, que havia todo tipo de animal impuro. Só que no grego não tem tipo. Tem todos os animais impuros. Quer dizer que todos os animais impuros no mundo desceram sobre o lençol? Não. Mas toda espécie, todo tipo de animal impuro desceu ali. Atos 2:17 é um texto perfeito para exemplificar isso. O Espírito Santo desce, as pessoas falam em línguas, Pedro prega, e ele prega aos judeus dizendo que aquilo era o cumprimento de Joel 2. Porque a profecia de Joel 2 dizia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. A palavra carne significa pessoa, ser humano. Carne e sangue é usado na Escritura para falar de tudo aquilo que é humano. Então o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os seres humanos, sobre todas as pessoas. Foi isso que aconteceu em Atos 2? Não. Em Atos 2 o que aconteceu foi que o Espírito Santo desceu sobre gentios, sobre pessoas que não eram judeus. Ou seja, o Espírito Santo estava descendo sobre toda a carne, não toda a carne sem exceção, mas toda a carne sem distinção. Não todas as pessoas do mundo receberam o Espírito Santo, mas todas as pessoas indistintamente receberam o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estava descendo sobre gentios, não mais apenas sobre judeus. É por causa da má compreensão dessas duas palavras que muitas vezes a gente lê errado certos versículos que parecem indicar que Jesus morreu por todo mundo.